Uma história de amor interrompida pela guerra e os danos que causaram a todos os seus descendentes. Essa história rolou durante uma sessão de constelação familiar presencial com público e representante. Uma história incrível. A cliente chega aqui comentando que ela tinha dificuldades graves no amor. Para todo mundo que ela amava, todo mundo que ela, inclusive, que se casava, foram 2 casamentos, ela era abandonada. E ela tinha essa dor profunda de não conseguir se sentir literalmente pertencendo ao mundo daquela pessoa que ela se relacionava. Ela sempre se separava e sempre tudo era muito triste e muito doloroso. Montamos ali a constelação, começamos a fazer a dinâmica e conforme a gente foi evoluindo dentro dessa dinâmica, a gente chegou até a história da avó dela. E eu perguntei para ela o que aconteceu com a sua avó. Ela me conta, olha, minha avó teve uma vida muito sofrida, durante a guerra ela teve que fugir, ela estava grávida, foi muito difícil para ela conseguir achar um lugar seguro e ela sempre conta essa história com muita dor. E eu pergunto, e o seu avô? Porque ela comenta que a avó estava grávida e aí ela fala, o meu avô abandonou a minha avó durante a guerra e ela estava grávida. Bom, começamos ali a dinâmica, colocando os personagens e quando a gente coloca uma pessoa para representar a avó dela e uma pessoa para representar o avô, foi uma história maravilhosa. O avô correu em direção à avó, ajoelhou aos pés dela e disse, eu te procurei a minha vida inteira. E conforme a dinâmica ia evoluindo e a gente percebeu que houve um momento durante a guerra, em que ele, o avô, ia retornar para buscar ela e ele foi impedido, fronteiras fechadas, o exército de guarda, e ele não pôde voltar. E ela também não pôde mais permanecer no mesmo lugar porque teve também que fugir. Moral da história, os 2 se procuraram a vida inteira e o avô manteve aquele sentimento de dívida com ela, porque tinha que voltar. E ela se sentia abandonada por ele, porque ela não soube a real história que aconteceu durante a guerra. Ele não voltou, não porque ele não amava, não porque ele tinha literalmente abandonado ela, mas simplesmente porque ele não conseguiu, ele não pôde, senão ele teria morrido. Bom, tempos depois essa cliente entrou em contato comigo e aquela dor, aquela tristeza que ela tinha em relação a se sentir abandonada, nos outros relacionamentos tinha passado. E ela tinha encontrado uma pessoa. E olha, isso já aconteceu faz mais de 4 anos. Ela está bem, se relacionando bem. Então vale a pena quando a gente olha para a nossa história, quando a gente olha o que nos causa a dor. E muitas vezes está relacionado com um acontecimento que você nem sabe a história inteira de um antepassado seu. Então, constelação familiar é para a gente olhar a nossa história e para a gente desemaranhar esses emaranhados. Se você gostou, já sabe, curte aqui, deixa o teu comentário e entra no grupo Rosa Holística. E agenda já a tua consulta de constelação familiar. Um beijo grande para você e eu volto com mais contos da constelação. Até mais!